1 João, capítulo 1, versículos de 5 a 10. Lemos assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu santo nome pela tua palavra, que é viva e eficaz. Que neste dia ela cumpra o seu papel e possa transformar as nossas vidas nesta manhã. Derrama a tua graça sobre cada um de nós, transforma as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, nós começamos a primeira carta aqui de João, vendo como ele nos apresenta Jesus como Deus, né? Assim como ele faz no Evangelho. No Evangelho, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aqui ele já começa bem parecido ali com o que ele faz lá no Evangelho. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. Ele sempre colocando Jesus como esse Verbo, né? Ele está exaltando a divindade de Jesus. Então, há uma semelhança muito grande entre esses dois escritos do apóstolo João. Também ele nos convida a uma comunhão que é com aqueles interlocutores, né, que pregaram o Evangelho, e especialmente a nossa comunhão com a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Trindade, né? Então ele nos convida a essa comunhão. Na mensagem de hoje, ele nos mostrará que essa comunhão só é possível para os que estão na luz. Por quê? Porque o próprio Deus é luz, como o texto que nós acabamos de ver. É por isso que o tema da mensagem de hoje é andando na luz. E a primeira coisa que a gente vê no texto é justamente essa afirmação de João, onde Deus é luz. Deus é luz, versículo 5. E a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz e nele não há treva alguma. A mensagem que João destaca aqui, que a gente pode observar, é que a mensagem não é de João. E a mensagem que dele ouvimos, dele quem? De Deus. Então, a mensagem não é de João, a mensagem é de Deus. E por isso essa mensagem ela não está sujeita à modificação. É interessante como alguns grupos religiosos eles têm ideias mirabolantes para melhorar a mensagem, quando na realidade a gente não tem como mudar a mensagem, porque a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus. E cada vez que a gente está querendo mudar a mensagem, a gente está dizendo que tem uma ideia melhor do que a de Deus. Por exemplo, existem igrejas que não se fala mais em pecado. Não se fala mais em pecado. Por quê? Porque isso é muito agressivo para o homem moderno. E o homem não pode ouvir. Aí isso acontece exatamente o que Paulo escreveu lá para Tiago, né? Nos últimos tempos, alguns terão comichão nos ouvidos para ouvir a mensagem. Eu não posso adequar a mensagem às pessoas que têm comichão nos ouvidos, porque a mensagem não é minha, a mensagem é de Deus. É isso que o apóstolo João está dizendo, ó, a mensagem não é nossa, a mensagem é de Deus, então ela não pode ser mudada. A mensagem ela tem que ser levada da forma como Deus mandou que fosse levada. Então eu não posso tirar pecado, adequar a mensagem
Eu não sei se eu falei, não lembro se eu falei semana passada, mas hoje tem uma ideia de que cada grupo social ele vai interpretar a Bíblia à luz da sua visão. Por exemplo, as feministas vão olhar para as Escrituras a partir da perspectiva feminista e a partir daí ela faz a sua interpretação. Então, para combinar com o que elas estão dizendo, eles vão ter que pegar lá o Evangelho de Maria Madalena, que é apócrifo, que ele não é um texto sagrado, vão ter que incluir para dizer que ela, Maria Madalena era uma apóstola. E que Pedro, Tiago, João, por ciúme de Maria Madalena, abafaram isso e não colocaram Maria Madalena nos seus escritos. Por quê? Ele está colocando uma visão feminista, né, nas Escrituras. Existe a visão LGBTQIA+, é muita letra, né? A visão LGBT, que vai olhar para as Escrituras a partir da perspectiva. Ele não vai mais negar. Alguns grupos são mais radicais e negam as Escrituras, outros não. Outros vão reinterpretar à luz daquela nova visão. Então, por exemplo, eles vão pegar passagens como a de Sodoma e Gomorra, onde houve a destruição da cidade por conta dos muitos pecados daquela cidade. Entre esses muitos pecados, o pecado do homossexualismo. Mas eles vão dizer que não, que na realidade a cidade foi destruída por conta da sua violência. O que não deixa de ser verdade, mas não é só um pedacinho da verdade. Cada um faz um recorte, pega aquele pedacinho, enfatiza e diz, é isso que o movimento LGBT faz, por exemplo, para analisar Sodoma e Gomorra. Ele pega um pedacinho, mas não é a verdade toda. Então, a mensagem não pode ser dada a partir da minha visão. A mensagem ela tem que ser levada da forma como Deus entregou essa verdade. Então, os profetas fizeram isso no Antigo Testamento, os apóstolos fizeram isso no Novo Testamento, e nós, como servos de Deus, temos que continuar a fazer isso, independente de muitos outros grupos que vão surgir para distorcer a verdade. E aí, João apresenta Jesus de algumas formas aqui nessa carta, né? E a primeira forma, ou como João apresenta Deus, é que Deus é luz. Deus é luz. E isso tem alguns significados, e eu peguei esse significado de um comentarista bem antigo, chamado William Barclay. E ele diz que tem alguns significados. Significa, por exemplo, que dizer que Deus é luz nos fala da glória de Deus. A glória de Deus é uma glória que resplandece. Pensa lá, quando o tabernáculo foi erguido e na hora da consagração do tabernáculo veio a nuvem, né? E parou em cima do tabernáculo e teve toda aquela luz em cima ali do tabernáculo. E quando Moisés entrava no Santo dos Santos, quando ele saía, o rosto dele estava brilhando, ele tinha um contato tão próximo ali da glória de Deus, que seu rosto brilhava. Então, dizer que Deus é luz fala dessa resplandecência, né, da glória de Deus. Também fala que Deus se revela para nós. Ora, a revelação tem essa ideia da luz que brilha dentro de uma sala escura e você pode ver o que está lá dentro. Então, Deus se revela para nós, porque Deus é luz. Se Deus não quisesse se revelar, a gente não conhecia Deus. Mas Deus se revela para nós. Ora, lá em Deuteronômio 29, diz que tem coisas que ao homem está encoberto. Deus não revela tudo, mas Deus revela o suficiente para que a gente possa ter comunhão com Ele. Isso é que é importante. Então, dizer que Deus é luz fala da revelação de Deus para nós. Fala também da pureza e santidade de Deus. Ora, nós servimos a um Deus que é totalmente puro e totalmente santo. Em Deus não há pecado.
algumas pessoas perguntam, quando a gente fala que Deus é soberano, Deus pode fazer todas as coisas. Alguém pergunta, Deus pode fazer uma pedra tão grande que ele não possa suportar? É uma pegadinha para dizer que Deus não pode tudo. Na realidade, Deus pode tudo. Agora, tem algumas coisas que o próprio Deus se limita. Por exemplo, Deus não pode pecar, porque ele estaria indo contra as próprias normas, as próprias leis que ele dispõe. Então Deus ele não pode pecar, certo? Porque Deus é totalmente puro e totalmente santo. Fala também da direção de Deus para nós, como se a gente estivesse numa estrada escura e a luz de Deus ilumina aquela estrada para nós, né? No Salmo 109 fala também da palavra de Deus como essa luz que ilumina o nosso caminho, né? Então Deus é luz que ilumina a nossa direção. Então Deus, ele é luz, ele brilha, ele resplandece. E João apresenta a Deus dessa forma. Agora, ele faz o contraste, né? Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então ele faz o contraste da luz com as trevas. Um lugar escuro, sem brilho. Então, onde há luz, obviamente, não há trevas. Se tem lá uma sala escura. Se você acende a luz, ela deixa de ser escura. Você começa a enxergar o que tem lá dentro porque você acendeu a luz. Então, em Deus não há trevas. E aí, do que é que essas trevas falam? As trevas falam de uma vida sem Cristo. Uma vida sem Cristo é uma vida no escuro. É uma vida num lugar que você não está enxergando da onde vem, nem para onde vai. Então, dizer Deus é luz e que nele não há trevas, é que não há um caminho sem Cristo para lá. Certo? Dizer que não há trevas em Deus é dizer que as trevas são inimigas da luz. Então, tudo que é inimigo de Deus está em trevas, está na escuridão. Falar de trevas também é falar que as trevas são por natureza estéreis, onde não há luz, geralmente não tem muita possibilidade de vida. Em Deus há vida, fora de Deus há morte. E também as trevas apontam para o desamor e o ódio, justamente o fato de estar distante de Deus, porque o próprio João vai apresentar Deus como amor, mais na frente um pouco, né? Então, fora de Deus é desamor e ódio. Então, nós como cristãos, né? O crente, ele não pode ter uma vida obscura, cheia de suspeitas, porque ele precisa ser transparente. Veja Romanos 13, vamos ler lá Romanos 13, versículos do 12 a 14, fala uma coisa interessante aqui. Romanos 13, versículos de 12 a 14, diz o seguinte: a noite já está avançada e o dia se aproxima. Deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vivamos de modo decente como quem vive de dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em discórdias e inveja, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não fiqueis pensando em como atender aos desejos da carne. Então ele traz a gente para uma figura, vivei como em pleno dia. Por que é que a gente deve viver como se estivesse de dia? Porque geralmente de noite é quando a gente faz as coisas que a gente quer esconder, porque a gente está sozinho, está escuro, é mais fácil de se esconder, certo? Agora, viver como em pleno dia é viver sem ter o que esconder. E isso não quer dizer que a gente não tenha defeitos, pecados, a gente tem tudo isso. Agora, a gente sabe que a gente tem um Redentor, né? Como Jó disse no capítulo 19 de Jó, no momento de maior agonia, ele olha para Deus e diz assim: eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. Veja, a gente podia repetir essas palavras de Jó hoje, né?
Jó falou, ó, foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito, tá, Jó? A gente poderia dizer essas mesmas palavras hoje. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. É esse Redentor, esse advogado que a gente tem, que João vai falar também. A gente vai ver que nós temos um advogado diante do Pai, é o nosso Redentor, que morreu na cruz, mas que não está preso, porque ele ressuscitou, né? E por isso nosso Redentor vive. Amém? Então, depois de dizer que Deus é luz, a segunda coisa, ele diz que na luz de Deus nós temos comunhão e purificação dos pecados. Versículos 6 e 7. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja o argumento sempre de contraste aqui. Deus é luz e não há trevas. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, né? Então veja que ele usa sempre o contraste aqui, um negativo, um positivo. Um ponto negativo, um ponto positivo. Então, o crente que afirma ter comunhão com Deus, mas suas atitudes não refletem isso, não passa de um mentiroso. O fato do camarada estar na igreja há 10, 15, 20 anos não quer dizer nada se a sua vida não condiz com isso. Quantas pessoas a gente conhece, quantas histórias a gente conhece de pessoas que estão lá na igreja, mas são um péssimo vizinho. Estão na igreja, mas só arruma confusão. Não pode fazer parte de um ministério que aquele ministério termina em briga. O fato de você falar é uma coisa importante, mas não é tudo. Porque a gente pode dizer uma coisa e fazer outra. Então, só dizer que é crente não basta. É necessário andar na luz. Andar na luz. Então, possivelmente João falou isso aqui pensando nos gnósticos, aquela história que a gente já falou a semana passada, a ideia do contraste, né? Que a carne é ruim e o espírito é bom. Então, o fato da carne ser ruim, você podia detonar a carne, e porque o espírito já estava salvo. Então, uma vez que o cara tinha encontrado Deus, ele já estava salvo, então ele podia detonar a carne dele. E talvez João tenha essa ideia aqui, pessoas que estavam dizendo que eram cristãs, mas que a sua vida não condizia. Tiago falou sobre isso também. Tiago, acho que a gente falou na primeira semana, não foi? Tiago falando das pessoas que diziam que eram cristãs, mas sua vida não falava isso. Então, é mais importante a gente falar com a nossa vida do que com a nossa boca. Se a gente puder falar com dois, é melhor, porque mostra coerência. Mas é mais importante falar com a vida do que com a boca. Quando a gente passa aqui no quartel aqui, tem a frase lá, né? Que fala sobre justamente as nossas ações, como as nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. Quem realmente anda na luz, necessariamente ele tem comunhão com os irmãos. Crente que não tem comunhão, na realidade ele é um religioso. Ele está na igreja, ele é um religioso, mas ele não está perto de Deus. Porque para estar perto de Deus, necessariamente você tem que estar perto de outras pessoas. O movimento dos chamados desigrejados, alguns chamam de destemplados, né? Pessoas que se consideram evangélicas, mas que não vão para a igreja por diversas coisas erradas que eles viram lá dentro da igreja. Isso não passa de pessoas desviadas. Ele não quer aceitar que está desviado, mas ele está desviado, porque é impossível ser cristão sem ter comunhão. E é isso que João está nos apresentando aqui. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É importante manter essa comunhão. Comunhão com Deus e com os irmãos. Ele apresentou isso nos primeiros versículos, quando a gente viu a semana passada. Então, a comunhão é com Deus e é com os irmãos. Nada que destrói a comunhão
pode ser verdadeiro. Então, o que acontece conosco que sirva para destruir a nossa comunhão, isso só pode vir não da luz, mas das trevas. Não da luz, mas das trevas. Ora, nós somos pessoas diferentes, temos temperamentos diferentes, temos histórico diferentes. Logicamente, em diversos assuntos, vamos pensar diferentes. Qual é o problema disso? Nenhum. Agora, a gente não pode permitir que os pensamentos diferentes quebrem a nossa comunhão. A gente vive numa sociedade hoje que, se você é de um partido político, o outro já tem que ser seu inimigo mortal, já tem que lhe defamar e destruir sua reputação porque você pensa diferente. Eu falei semana passada, se você torce para um time de futebol, o outro torce para o outro, pronto, você já tem o direito de matar o cara. É incrível isso, né? Porque a gente vive numa sociedade cada vez mais dividida, mas a igreja não pode ser dividida. A igreja do Senhor não pode ser dividida, certo? Porque qualquer coisa que venha a destruir a comunhão dos irmãos, ela é obra das trevas e não de Deus. Quando nós andamos na luz, o processo purificador da vida do crente atua dia após dia. Veja, nós aceitamos a Cristo como Salvador, só que somos miseráveis pecadores. A Bíblia fala de um processo de santificação, diferente do pensamento católico, que entende que santificação uma pessoa santa é uma pessoa que é capaz de interceder pelos outros. Nós entendemos que não é assim. Alguma coisa santa é uma coisa separada para Deus. Então, a gente tem pelo menos 3 tipos de santificação nas Escrituras. Tem a santificação inicial, que é quando nós aceitamos a Cristo e nós recebemos a salvação. E essa é a santificação, nós somos separados para Deus. Então, nós podemos ser chamados de santos. A segunda santificação é a santificação do nosso dia a dia. A Bíblia diz que nós devemos desenvolver a nossa santificação. É a nossa santificação progressiva. Enquanto a gente vive nesse mundo, a gente vai crescendo, aprendendo, apanhando, se levantando e desenvolvendo essa santificação, vencendo um pecado aqui, descobrindo que tem outro ali para a gente lutar. Então essa é chamada de a santificação progressiva. Enquanto a gente vai vivendo, até Jesus nos chamar, a gente vai desenvolvendo essa santificação. E tem a santificação final, que é quando de fato se consumar a nossa salvação. Então essa é a santificação final, ok? Agora, enquanto a gente vai vivendo na luz, a gente vai fazendo com que esse processo de purificação da nossa vida, ele atue a cada dia. Ele vai se desenvolvendo nessa santificação progressiva. Então é necessário que possamos andar na luz, como diz aqui o versículo 7, né? Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Veja, ele sempre chama a questão da comunhão aqui com Deus e a comunhão uns com os outros como algo importante para indicar que estamos na luz. Então, quanto mais perto estivermos da luz, mais terrível será o pecado para nós. Ora, nós pecamos naquilo que nós gostamos, ou não? Se a gente não gostasse, seria muito fácil deixar, né? Seria muito fácil deixar. Por exemplo, eu não gosto de pimentão. Se botar pimentão na minha comida, é muito fácil eu chegar lá e tirar, porque eu não gosto. Agora, ruim é ter uma carnezinha bem assada ali e eu disser, eu não vou comer, porque aí já é mais difícil, porque eu gosto muito. Então é mais difícil deixar para lá, né? É muito mais difícil. A tentação é assim, né? A gente só peca naquilo que a gente gosta de pecar. Então precisamos, dia a dia, lutar e vencer esse pecado, e na medida que a gente vai se aproximando da luz, a gente vai
vendo como Deus vê o pecado e vai, cada dia mais, começando a ganhar desgosto por aquele pecado, porque a gente sabe que ele desagrada a Deus. Terceira e última coisa, na luz de Deus, nós temos consciência dos nossos pecados. Versículos 8 a 10, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Não reconhecer os nossos pecados é mentir para nós mesmos. Lembra de Adão? Quando Deus chegou lá, Adão, o que foi isso que fizeste? Ah, não, foi a mulher que tu me deste. Ele não reconheceu o seu erro, ele passou para frente, né? E às vezes a gente tenta justificar. Ah, eu errei, mas... mas a gente sempre coloca uma emenda aqui para dizer que o meu erro não foi tão grave assim. Talvez o daquela pessoa aqui foi mais pesado. É necessário reconhecer os erros, porque se não reconhecemos, nós mentimos em primeiro lugar para nós mesmos. Então, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso conhecer as Escrituras e eu preciso saber o que é que as Escrituras ensinam que é pecado ou não. E aí, eu preciso reconhecer se eu cometo aquele pecado ou não. É óbvio que existem algumas pessoas que acabam entrando em parafuso, né? Isso aqui, não sei o quê. Não, não é assim. A gente não precisa entrar em parafuso. A gente precisa confessar. Entender que nós somos humanos, como seres humanos. Nós pecamos. Enquanto a gente estiver essa carne aqui, né? A gente vai pecar. O que a gente não pode é se conformar com o pecado. Já que a gente vai pecar, então comamos e bebamos que amanhã morreremos, né? Usa até lá o Eclesiastes, não é bem assim. A ideia não é essa, a ideia é estar olhando para o nosso coração, reconhecendo os pecados. Então, reconhecer os nossos pecados nos leva a buscar o perdão que somente Deus pode oferecer. Só Deus pode oferecer perdão. Só Deus pode perdoar pecados. Por quê? Porque em primeiro lugar, o perdão de Deus cancela a nossa dívida. Cancela. Eu já contei algumas vezes a história do rei, né? Que o tesouro dele estava sendo constantemente roubado e ele baixou uma lei, um decreto, que a pessoa que fosse pega roubando do tesouro do rei ia levar 30 chibatadas. E aí foi lá, foi cá, aí descobriram que estava roubando era exatamente a mãe do rei. E aí entrou-se um dilema. O rei era conhecido como bom e justo. Se ele mandasse dar na mãe, ele deixaria de ser bom. Se ele não mandasse bater na mãe, ele deixaria de ser justo. É um dilema quando duas verdades entram em choque. E aí o que é que acontece? Chegou o dia, ele mandou o carrasco lá, né, de capuz, estava lá, tinha aquela cama de pedra assim, preparada para deitar a infratora, que era a mãe do rei. Aí ele, sentado no seu trono, disse, pode começar. Aí pegaram a mãe dele, deitaram lá na pedra, e quando o carrasco pegou o chicote, ele disse, para. Tirou a sua capa, deitou-se por cima da mãe e disse, agora pode continuar. E aí ele levou as 30 chibatadas no lugar da sua mãe. Ele não deixou de ser bom e não deixou de ser justo. É isso que Deus faz conosco. O castigo para nós seria a condenação eterna. Mas Jesus se colocou no nosso lugar, sofreu o castigo em nosso lugar na cruz, cancelando a nossa dívida. Nós tínhamos uma dívida, essa dívida foi paga. Então é necessário reconhecer os nossos pecados para entender o quanto a nossa dívida foi paga. E o perdão nos torna aptos, nos torna santos e aptos para ter comunhão com Deus.
Uma vez que nós recebemos esse perdão, aí sim nós temos comunhão com Deus. Por quê? Porque na presença de Deus não entra pecado. Aí você diz, mas pastor, mas a gente é pecador. Sim, a gente é pecador, mas a gente é pecador cujo a nossa dívida já foi paga. Então, por isso, nós podemos ter comunhão com Deus. Quem não tem a sua dívida paga, ele não pode ter comunhão com Deus. E essa dívida só pode ser paga através do sacrifício de Jesus na cruz, que tem poder para purificar os pecados de toda a humanidade. Mas não vai purificar o pecado de toda a humanidade, porque é necessário uma parte nossa, que é o arrependimento. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, entregar a nossa vida diante do Senhor. Deus está mais disposto a perdoar do que a condenar. Algumas pessoas olham para Deus como se Deus tivesse prazer em sair condenando as pessoas. Isso não é verdade. Deus está muito mais disposto a perdoar do que a condenar. Resta saber se nós estamos dispostos a nos arrepender. E é isso que nós temos que pensar. Então, não reconhecer os nossos pecados é chamar Deus de mentiroso. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos Deus mentiroso, porque a palavra de Deus não está em nós. Deus diz que nós somos pecadores. Todos pecaram. Todos pecaram. Ok? O versículo 9, que é aquele versículo que nós conhecemos bem, fala desse perdão que Deus oferece. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça. É promessa de Deus. Não reconhecer os nossos pecados é não considerar a palavra de Deus. Então, é dizer que Deus está ensinando, na realidade não é bem assim, né? E não é por aí que nós devemos caminhar. Então, a luz de Deus em nós nos mostrará claramente o nosso pecado. Pense num lençol branco com uma mancha bem clarinha, que você, assim, a olho nu, você não consegue enxergar direito. Mas se você pega aquele lençol, estende assim, com uma luz no sentido contrário dele, você vai começar a enxergar as manchas que tem lá no lençol. Na medida que o lençol se aproxima da luz, ele vai mostrando as manchas, não é? Então, nós somos seres humanos, pecadores, imperfeitos. Até a vinda de Cristo, vamos continuar sendo. Agora, cada vez que a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai conhecendo mais de nós mesmos. A gente lutou e venceu um pecado aqui, e aí a gente se aproximou de Deus. E aí a gente vai descobrir que tinha outro pecado ali na frente que a gente não tinha visto ainda. E aí a gente vai lutar, vai vencer aquele pecado, mas a gente vai se aproximar um pouquinho mais da luz. E a gente vai perceber que lá na frente tem uma outra coisinha que eu ainda preciso trabalhar. E é assim a vida do cristão. Ele vai vencendo. Agora, se ele ficar lá atrás, ele não vai nem enxergar os que estão ali adiante, porque ele vai estar preso. Ele vai estar preso naquele lá de trás. Então, que a gente possa, a cada dia, se aproximar de Deus. Deus é luz, e essa luz vai revelar cada dia mais quem nós somos, mas também vai nos ajudar a cada dia a encontrar a melhor direção, porque Ele vai iluminar o nosso caminho e o nosso trajeto nisso tudo. Amém? Deus possa nos abençoar e nos ajudar a andar na luz do Senhor a cada dia, sem ter a necessidade de esconder nada das nossas vidas nas trevas, porque as trevas não são de Deus. Amém? Deus possa nos abençoar nesta manhã. Vamos orar ao Senhor.
Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, que nos transforma a cada dia, que nos ajuda nesse processo de santificação. Ser com as nossas vidas, nos ajuda na nossa comunhão, em primeiro lugar com o Senhor, mas também com cada um dos nossos irmãos, que nós possamos conseguir superar as diferenças, sabendo que a comunhão é muito mais importante do que ganhar uma discussão. Derrama, Senhor, da Tua graça sobre cada um de nós, que o Senhor, que é luz, como o apóstolo João nos apresenta, possa iluminar cada um dos nossos caminhos. Derrama a Tua graça e nos abençoa neste dia, nós pedimos em nome de Jesus. Amém.